Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro na nossa sala de leitura. Hoje o nosso encontro de número 194 do nosso plano de 365 dias. Como é bom estar aqui com vocês. Mais uma vez vamos juntos ler e interpretar os textos da Bíblia Sagrada. Vamos orar, vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê o direcionamento. Senhor, muito obrigado por mais um dia que estamos aqui reunidos nessa sala de leitura, nesse encontro com a Tua Palavra. Fala o nosso coração, abre o nosso entendimento, que possamos crescer em conhecimento debaixo da Sua graça. Rendemos louvor, glórias ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Mais uma manhã elas são renovadas em nossa vida, Pai, nos permitindo estarmos aqui reunidos. Fala o nosso coração, oramos sempre em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, aquele que está junto ao Pai. E como estamos lendo no livro, na carta aos Hebreus, o Senhor que nos abriu esse caminho para que possamos chegar ao trono da graça. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Bom, vamos à leitura, eu vou colocar aqui na tela. Não esquece de deixar aí o seu like, clica no joinha. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, ative as notificações, deixe o seu nome, de onde você nos acompanha e vamos seguir. Hebreus capítulo 8. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Você vai perceber agora no capítulo 8 que mais uma vez o autor da carta aos Hebreus ele traz o ritual da velha aliança, do velho concerto, em contraste com o novo rito, vamos dizer assim, né? Que é o da nova aliança, o que Cristo fez por nós. Hebreus 8, versículo 1. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está assentado à destra do trono da majestade nos céus. Um ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é ordenado para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse homem também tivesse alguma coisa que oferecer. Porque se ele estivesse na terra, não devia ser sacerdote, visto que há sacerdotes que oferecem dons, segundo a lei, que servem ao exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi admoestado por Deus quando estava prestes a construir o tabernáculo. Ele diz: olha, cuida de fazer todas as coisas de acordo com o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora ele alcançou um ministério mais excelente, quanto também é o mediador de um melhor pacto que foi estabelecido sobre melhores promessas. Então vê que ele está sempre aliando, fazendo um paralelo, né? Se com Moisés foi assim, com Cristo foi assim. Se o tabernáculo construído por Moisés e por mãos humanas seguiu um modelo, Cristo ele se fez melhor e maior do que tudo isso. Versículo 7. Porquanto, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo. E achando falta neles, ele diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, ele está dizendo, se o primeiro pacto, o que foi feito com Moisés, todo o pacto levítico fosse perfeito, por que mais para frente, no livro dos profetas, as profecias diziam que Deus faria um novo pacto, que virão dias, isso aqui que nós estamos lendo, eis que virão dias, diz o Senhor, em que faria um novo pacto. Nós já lemos, inclusive, lemos esse ano? Não, ainda não, né? Não lemos ainda, vamos ler juntos. Mas o profeta Jeremias, ele já disse por profecia que isso aconteceria.
quando diz, versículo 8, eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então ele está dizendo o seguinte, se o primeiro pacto fosse realmente perfeito, por que estaria sendo anunciado um novo pacto? Versículo 8. Não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para guiá-los para fora da terra do Egito, pois não permaneceram em meu pacto, e eu não mais os considerei, diz o Senhor. Porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu porei as minhas leis em suas mentes e as escreverei em seus corações, e serei para eles um Deus, e eles serão para mim um povo. Então, se no Antigo Testamento o pacto feito com eles foi com base em leis escritas em tábuas de pedra, desta feita está dizendo que as leis seriam gravadas na mente e escritas nos corações. Então, no velho pacto as leis foram escritas em tábuas de pedra, no novo pacto, na nova aliança, as leis morais são gravadas em nossos corações, são reverberadas em nossa mente por ação do Espírito Santo. Versículo 11. E eles não ensinarão cada homem ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas injustiças, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Assim, diz ele, um novo pacto. Ele tornou o primeiro velho. Ora, o que se deteriora e envelhece está pronto para desaparecer. Então veja que o autor está realmente fortalecendo a nova aliança e levando os seus leitores a não regressarem às práticas judaicas, ao judaísmo, às coisas do velho pacto, aqueles ritos cerimoniais. Ele está sempre trazendo, olha, agora é um novo. Então, se existe o novo, o velho se tornou antiquado. Ele está prestes a deteriorar, a desaparecer de uma vez. Vamos para o capítulo 9. Ora, verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino em um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado. O primeiro, no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, este é chamado de santuário. Então veja, bom, eu já mostrei para vocês as imagens quando nós estávamos lendo os livros de Moisés. Então lembrem-se aí, o tabernáculo, então tinha a parte maior, vou usar a Bíblia aqui como exemplo. Então aqui seria todo o santuário, né? Por fora o tabernáculo, por fora, né? Aquela cerca que tinha por fora a porta onde ficava um sacerdote recebendo o sacrifício do povo. Aqui, deixa eu colocar alguma coisa aqui. Aqui, dá para vocês verem aí. Aqui tinha o altar do holocausto, né? Onde era queimado o animal, ainda aqui do lado de fora do santuário. O santuário está aqui. Aqui tinha o altar do holocausto e a cerca de todo o tabernáculo. Então, o animal era queimado aqui, pegava-se a brasa desse altar, entrava aqui no santuário, na primeira parte. Na primeira parte tinha, como ele acabou de falar aqui, ó, o candeeiro, o candelabro com as lâmpadas. Aqui também tinha do outro lado a mesa com os pães da proposição. E aqui tinha o altar de incenso. Aqui tinha um altar também, que era o altar de incenso. Tá? E dentro ainda do santuário tinha o Santo dos Santos. Daqui onde está a minha mão, vamos supor que a minha mão é o véu, né? Tinha um véu aqui, ó. E nessa parte aqui do fundo do santuário era chamado Santo dos Santos. Aqui tinha a Arca da Aliança.
tá? Então divida aí em 3 partes. Divida na sua mente em 3 partes. O tabernáculo é a parte maior. O tabernáculo, todo cercado do tabernáculo. Dentro o altar do holocausto. Dentro do tabernáculo tinha o santuário, a segunda parte. E dentro do santuário tinha o Santo dos Santos, a terceira parte. Então, ele está falando aqui, dessa parte do tabernáculo, que estava o candeeiro, a mesa, os pães da proposição. Esse é chamado de santuário. E depois do segundo véu, vinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos. Então, aqui tinha um véu, onde dividia, tinha um primeiro aqui, claro, na entrada do santuário, aqui um segundo, que dividia uma parte que era chamada de o Santo dos Santos, versículo 4, que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Quando estavam estas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus. Então vamos de novo à imagem aqui, a ilustração, né? Vamos a uma ilustração. Então, quando essas coisas estavam ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus. Então, os sacerdotes sempre entravam no primeiro tabernáculo, tá? Mas, no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos erros do povo. Então, apenas o sumo sacerdote entraria uma vez por ano no chamado Santo dos Santos. Do lado de fora, os sacerdotes entravam, onde tinha a mesa dos pães, as luzes, entravam diariamente para colocar o azeite nas lâmpadas, para trocar os pães, enfim, até ali entravam. Agora, no Santo dos Santos, uma vez por ano, não sem sangue, o qual oferecia por si mesmo e pelos erros do povo, que era o dia da expiação. Vocês se lembram? Nós já lemos lá no livro de Levíticos que tinha um dia, que era o dia da expiação dos pecados de todo o povo. O sacerdote oferecia um sacrifício por ele e por todo o povo. Era o dia da expiação. Era o dia que o pecado de todo o povo era perdoado através, simbolicamente, é claro, né, daquele sacrifício. Então, isto significa, versículo 8, isto significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado, enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, que foi uma figura para o tempo então presente, no qual eram oferecidos tanto dons como sacrifícios, que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência. Então, tudo aquilo era em um sentido figurado, era uma sombra que apontava para o tempo presente. Aquilo que acontecia no passado era toda uma simbologia que ia apontar para o que acontece agora, na época em que nós vivemos, na dispensação em que nós vivemos. Por quê? Aqueles sacrifícios não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência, versículo 10, que consistia apenas em comidas e bebidas e diversas abluções, são purificações. Abluções são as purificações. Lembra que eles pegavam com a ponta dos dedos um pouco do sangue e aspergia no altar, aspergia no pecador, passava na orelha do pecador, passava na ponta, né, no dedão direito do pecador, são as chamadas abluções. E ordenanças carnais impostas sobre eles até o tempo da reforma. Então isso tinha uma data para acabar. Então tudo isso foi acontecendo até o tempo da reforma. Reforma essa que já aconteceu. Cristo reformou a casa.
Cristo, como novo sacerdote, sumo sacerdote, ele trouxe a reforma. Versículo 11: mas Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que haviam de vir, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou, uma vez por todas, no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós. Então Cristo vem como um tabernáculo, que é o corpo dele, não construído por mãos humanas, mas do próprio Deus, sem pecado, derrama o seu próprio sangue, entra de uma vez por todas no santo lugar. Lembra do santo lugar? Olha aqui, ó. Dentro do santuário, o santo dos santos, atrás do véu. Quando na cruz Cristo grita, está consumado, o véu é rasgado de cima a baixo, foi rasgado, ou seja, liberando a entrada. Então Cristo foi o primeiro, ele foi o precursor, como nós lemos ontem, né? Ele foi o primeiro a entrar no Santo dos Santos, liberando assim o acesso a todos, por causa do sacrifício dele. Versículo 13: porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, espargidos sobre impuros ou derramados, aspergir é pegar um pouquinho e aspergir. Espargir seria derramar, tá? Quando você vê a palavra espargidos, significa derramados. Espargir, derramar. Então, porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, espargidos sobre os impuros, santificam, trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servides ao Deus vivo. Então, se aquele sangue de animais eram espargidos, derramados sobre os pecadores para limpá-los, quanto mais o sangue de Cristo, que foi derramado por nós, um sangue puro, imaculado, inocente e sem pecado. Versículo 15: e por isso ele é o novo mediador do povo, ele é o novo mediador do Novo Testamento, para que por meio da morte, para a redenção das transgressões cometidas debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem forma alguma enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue, pois quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo, segundo a lei, ele tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúrea, isopo, e aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo. Então nós já vimos isso, nós já lemos, por isso eu fiz questão de primeiro lermos os livros de Moisés, já fechamos esse assunto. E realmente foi assim, quando Moisés desce com as tábuas da lei, quando constrói o tabernáculo, então tem a inauguração. No dia da inauguração, vocês se lembram que chamou todo o povo, foi feito esse ritual e foi aspergido sobre o livro das leis, sobre o altar, sobre todo o povo. Foi um pacto que foi feito com sangue. Por quê? Um testamento só é válido com o derramamento de sangue. Vamos supor, eu sou pai e eu vou deixar alguns bens para o meu filho, e eu deixo um testamento. Esse testamento só é válido depois que eu morrer, depois que meu sangue, entre aspas, for derramado. Depois da minha morte, aquele testamento está valendo. Então, simbolicamente, Moisés matou animais, como diz aqui, para que aquele testamento tivesse validade. Assim também aconteceu conosco na nova aliança, né? O testamento da nova aliança ele é válido porque Cristo morreu em nosso lugar. Versículo 20. Então ele fez todo esse ritual, aspergiu tanto ao próprio livro como a todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus tem ordenado para vós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu
fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por todos nós. Então, se no passado, mais uma vez olhe para cá, se no passado um sacerdote entrava no santuário uma vez por ano, no Santo dos Santos, adentrava com um sacrifício, com o sangue derramado no Santo dos Santos, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, mas ele entrou no santuário celestial, como está escrito aqui, versículo 24, aqui na parte B, mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós. Então, Cristo ele entra no próprio céu, e isso é mostrado lá no livro do Apocalipse. Há uma visão de João que ele vê o Cordeiro entrando todo ensanguentado. A gente ainda vai ler Apocalipse juntos, e quando estiver lá eu vou te lembrar disso. Então, há uma visão, né? João tem a revelação do momento exato que Cristo chega. Existe um livro selado. Então, João ele tem essa revelação, e 24 anciãos, ele vê o trono, ele vê o livro e ele vê os 24 anciãos. Só que o livro está selado. E alguém diz assim: quem é digno de abrir os selos? E João fica angustiado com aquilo, porque ninguém é digno de abrir os selos e falar o que está naquele livro. No Apocalipse diz isso. Então, um dos 24 anciãos fala para João o seguinte: não temas, porque aquele que tem autoridade de abrir o livro, ele está chegando aí. E quando João olha, ele relata, ele descreve que Cristo está chegando, porém desfigurado, todo ensanguentado, como o cordeiro. E aí as vozes dizem: ele é digno de abrir. Aí os selos são abertos, e aí tem a revelação e a abertura dos 7 selos. Cada um tem um significado, a gente vai falar isso lá no Apocalipse. Então, é exatamente isso que o autor aos Hebreus está falando. Ele está dizendo que Cristo, ele entrou no santuário celeste, que é o céu, não no santuário feito por mãos humanas. Versículo 25. Nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote estava no santo lugar de ano em ano com sangue alheio. Então, o que Cristo fez não foi para repetir o que acontecia com os sacerdotes terrenos, que todo ano tinha que entrar. Não, ele entrou de uma vez por todas. Versículo 26. Pois então necessário seria ele ter sofrido com frequência desde a fundação do mundo, mas agora, no fim do mundo, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Então, esse versículo diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Se você crê na Bíblia, se você crê que esse livro aqui ele foi inspirado por Deus, aqui está dizendo que o homem morre uma só vez. Então, esse versículo refuta o ensino do purgatório, né? Onde diz que o homem vai para o purgatório, paga uma penitência e depois pode reencarnar, nascer de novo, viver em um outro homem. Não. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após a morte virá o julgamento. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos, e para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Que coisa gloriosa, né? Então, para aqueles que o buscam, Cristo vai aparecer pela segunda vez. E nessa segunda vez, ele vai aparecer para a salvação. Isso é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela vai ser visível e em coletivo em um tempo. Não sabemos se nós veremos isso, se vai ser no nosso tempo, mas se não no coletivo, no individual. Todos nós, após a morte, veremos Cristo. E quando vermos Cristo, será para a nossa salvação. Claro, e isso para aqueles que o buscam. Que fique claro, tá? Versículo 28.
Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez, para levar os pecados de muitos. E, para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez sem pecado para a salvação. Para aqueles que o buscam, tá? Para aqueles que não o buscam, ele vai aparecer para a condenação. Capítulo 10. Porque a lei, tendo a sombra das coisas boas que virão, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, com os mesmos sacrifícios que eram continuamente oferecidos de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam. Então, a lei era apenas uma sombra das coisas que viriam e não a imagem exata. Por isso, nunca pôde aperfeiçoar aqueles que se achegavam continuamente oferecendo sacrifícios. Versículo 2. Se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos? Ou seja, se realmente um sacrifício ele paga por aquilo, então não teria mais a necessidade de ficar fazendo outros sacrifícios. É uma questão de raciocínio, é uma questão de lógica, de óbvio. Por exemplo, aqui está falando sobre os sacrifícios oferecidos em favor de pecados, tá? E ele está dizendo que esses sacrifícios não aperfeiçoam ninguém, porque todo ano teria que oferecer novamente. Agora, trazendo aí para a teologia, para o ensino dos sacrifícios, as campanhas de sacrifícios, que em muitos lugares tem, onde dizem que um sacrifício ele traz benefícios. Quando a pessoa apresenta um sacrifício, ela se aproxima de Deus e um sacrifício atende a tudo, responde tudo, muda toda a vida. Então, se realmente fosse assim, a pessoa apresentaria um sacrifício e não precisaria apresentar nunca mais, porque se aquele sacrifício do homem era o tudo do homem pelo tudo de Deus, então ela apresentou aquele sacrifício, receberia o tudo e acabou, não precisaria estar toda hora apresentando. Mas você vê que nunca chega à perfeição, né? Os adeptos das campanhas de sacrifício, todo ano tem que ficar fazendo sacrifício. E alguns, inclusive, fazem a cada 6 meses, né? Existem outros lugares que todo mês tem uma campanha de sacrifício, uma campanha com oferta, com cunho financeiro. E é falado que Deus atua na área dos sacrifícios, né? Quando você faz sacrifícios, Deus se revela, Deus se manifesta. Ora, se realmente fosse assim, o autor aos Hebreus ele está dizendo, poxa, então seria apresentado uma vez só e não precisaria mais. Versículo 2, se ainda o fosse, não teriam deixado de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido uma vez purificados, nunca mais teriam consciência de pecado. Mas nesses sacrifícios, a cada ano se recordam os pecados, porque não é possível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Pelo que, quando ele veio ao mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Então, quando Cristo vem ao mundo, Deus diz, não é por oferta nem por sacrifício humano, mas é o próprio corpo. Versículo 7, então eu disse, eis-me aqui. Na cabeça do rolo está escrito sobre mim, para fazer a tua vontade, ó Deus. Acima, quando disse sacrifícios e ofertas queimadas e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles tiveste prazer, os quais são oferecidos pela lei, então ele disse, eis-me aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. Ele tira o primeiro para que possa estabelecer o segundo. Por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. E cada sacerdote se apresenta diariamente ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este homem, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados para sempre, assentou-se à direita de Deus. Deste momento em diante, encontra-se à espera até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, por debaixo de seus pés. Porque com uma só oferta ele aperfeiçoou para sempre os que estão santificados. E disto o Espírito Santo também nos é por testemunha, porque depois de ter havido dito, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor,
Colocarei as minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. E de seus pecados e de iniquidades não mais me lembrarei. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus. Então aqui está dizendo o seguinte: já que o sacrifício foi feito, a oferta pelo pecado foi feito por nós, por Cristo, e de uma vez por todas, não há mais necessidade de fazer nada para pagar pelos nossos pecados, porque Ele já pagou. Não é preciso mais aqueles rituais. Então ele está mostrando aqui que realmente isso foi descontinuado, foi feita uma reforma, ele removeu o velho e inseriu o novo. E como que agora nós entramos então na presença de Deus? Se já não é mais com sacrifícios, se não precisamos chegar até Deus com uma oferta, porque antigamente tinha que chegar com uma oferta. Ninguém chegava até o santuário, até a porta do tabernáculo sem nada, de mãos vazias. Tinha que apresentar: olha, essa aqui é uma oferta de paz, essa é uma oferta pela culpa, essa é para expiação de pecados, essa é de gratidão, de ação de graças, enfim. Ora, como que vai ser agora? Versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, por um caminho novo e vivo que ele consagrou para nós através do véu, isto é, da sua carne, e tendo um sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então é assim que nos achegamos hoje diante de Deus. Temos um sumo sacerdote. Se o povo tinha um sacerdote que intercedia por eles, que entrava no santuário, apresentava a oferta de sacrifício, entrava no tabernáculo, apresentava a oferta no altar do holocausto, entrava no santuário para colocar no altar de cinzas, de incenso, a brasa, para consultar a Deus, e uma vez por ano entrava no Santo dos Santos. Hoje nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então nós devemos nos achegar a Ele com um coração verdadeiro, com inteireza de fé, com inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, não é que não temos que praticar as boas obras. Não, a gente vai praticar as boas obras, mas cientes que não são elas que nos fazem merecedor. O nosso mérito está todo em Cristo. Uma vez que somos justificados em Cristo, uma vez que temos acesso à presença de Deus por causa desse sumo sacerdote, podemos entrar com ousadia na presença de Deus, podemos ter a ousadia de chegar até Deus. No nome de Jesus, devemos estimular uns aos outros a prática do amor e as boas obras, não abandonando a nossa assembleia, a reunião dos santos, o congregar, viver em comunidade, estar ligado a pessoas. Ninguém é igreja sozinho, ninguém é igreja sozinho. Sozinhos somos templo do Espírito, o meu corpo é templo do Espírito, mas igreja é ajuntamento de pessoas. Você precisa estar ligado a pessoas, de alguma forma, tá? Você precisa estar ligado a pessoas. Nós temos aí nos últimos tempos uma certa dificuldade, pessoas que não estão encontrando um ambiente saudável para congregar. E por contingência, nós transmitimos cultos online para que as pessoas assistam. Às vezes está em um lugar distante, não tem uma igreja ali perto, ou não tem um ambiente saudável que ela encontrou, sabe, para congregar. Nós, por exemplo, transmitimos os cultos, mas aqueles que querem se tornar igreja conosco, então fazem parte dos nossos grupos, estão ligados a outras pessoas, congregam com outras pessoas, mesmo que distante, se interessam pela vida da igreja, ofertam, dizimam, fazem parte das ações,
quando tem trabalho evangelístico, saem à evangelização também, falam com pessoas também. Temos encontros de oração, estou falando do nosso ministério. Segunda, terça, quinta e sexta, nos reunimos em uma sala fechada para orarmos pela igreja. Quando alguns dos membros estão passando necessidade, reunimos todos os outros para enviar uma ajuda para essa pessoa. Enfim, é uma forma de não abandonar a assembleia, como é do costume de alguns. Antes, exortando-nos uns aos outros, e tanto mais à medida que vedes que aquele dia se aproxima. Então o dia se aproxima, precisamos admoestar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Eu sei que existe um grupo muito grande, inclusive uma pessoa que estava aí no nosso clube de leitura ontem, ele colocou assim, olha, no momento eu estou desigrejado. Existe um grande número de pessoas que estão dizendo isso, mas uma coisa é você dizer, estou desigrejado e desigrejado mesmo, não estou ligado a nenhuma igreja, não assisto culto, não falo com ninguém, não estou envolvido em missão. Então, se esse é o seu caso, você precisa estar envolvido. Você precisa fazer parte do corpo, você não pode ser sozinho. Ser corpo sozinho não tem como, tá? Então, você precisa estar ligado à igreja, você precisa de alguma forma estar envolvido com a igreja. Isso é uma doutrina dos apóstolos, isso é uma doutrina do Espírito Santo entregue através dos apóstolos. Versículo 26. Porque se pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, porém uma expectação terrível de juízo e uma indignação ardente que há de devorar os adversários. Aquele que desprezou a lei de Moisés morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. Vocês se lembram que nas leis de Moisés dizia que com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas a causa seria decidida e teria punição e algumas até passivas de morte? Então ele está falando aqui, se na lei de Moisés morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas, quão maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar ao Espírito da graça? Chega, arrepia, meu Deus do céu, olha que coisa. Então veja, se no tempo de Moisés, se no velho pacto, na velha aliança, uma pessoa que não respeitasse a lei e tivesse 2 ou 3 testemunhas contra ela poderia ser morta, quanto mais agora ele está falando assim, com maior castigo pensais vós que será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. O que você pensa? Ele está falando assim, o que você pensa? Aquele que profana o sangue do pacto, aquele que profana o sacrifício de Cristo, aquele que ultraja o Espírito da graça, aquele que diz que a graça é uma desgraça, aquele que diz que a graça não muda a vida de ninguém, que não tem nada a ver, que a gente tem que viver de sacrifícios. Quão maior será o castigo dessa pessoa? Meu Deus do céu. Pisa o sacrifício de Cristo, é como se não funcionasse, não adiantasse de nada. Quão maior castigo será para esse tipo de gente? E não importa, pode ser até um líder religioso. Naquele dia dirá, Senhor, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor dirá, nem te conheço. Versículo 30. Porque conhecemos aquele que disse, a vingança pertence a mim, eu retribuirei, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, nos quais, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições, em parte, sendo feitos alvos tanto de desonra como de aflições, e também por vos tornardes companheiros dos que assim foram tratados, pois vos compadeceste de mim em minhas prisões, mas também com alegria aceitastes a expoliação dos vossos bens, sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Então, ele está fazendo um apelo aqui para que eles perseverassem,
Ele está dizendo: vocês se lembram que quando vocês assumiram a sua fé, vocês passaram perseguições? É assim mesmo. Vocês se lembram que vocês se tornaram sofredores ao se tornarem companheiros daqueles que estavam sofrendo? A mim, por exemplo, que fui preso, né? A ele não, né? Aos que foram presos, no caso, ele está falando aqui. Pois vos compadecesse de mim, é isso mesmo, de mim e minhas prisões, mas também com alegria aceitaste a expoliação dos vossos bens. O que é a expoliação dos bens? O que aconteceu aqui? Quando cristãos assumiam que eram cristãos, assumiam fazer parte do movimento do cristianismo que estava nascendo ali, alguns cidadãos que eram romanos e assumiam ser cristãos estavam tendo seus bens expoliados, tomados. Tomavam os bens. É como, por exemplo, hoje você tem uma casa e a casa ela está no seu nome. Lá na prefeitura está registrado no seu nome. Aí é como se viesse uma lei que dissesse o seguinte: olha, todos que se declararem cristãos não terão mais casas. Então, se você é um cristão, você se declara cristão e você tem uma casa no seu nome, o governo iria tomar a sua casa. Ia tomar. Você teria o seu bem expoliado. Você não tem mais direito a essa casa, ela não é mais sua. Ela vai passar a ser agora do governo. Eles tiveram os bens expoliados. Muitos tiveram os seus bens tomados pelo governo da época porque se declaravam cristãos. Ah, tá, então agora você quer dizer que é cristão? Então, se você é cristão, você não é mais um cidadão romano. Você não tem direito mais a essa terra. Você veja que coisa. Mas eles aceitaram com alegria a expoliação dos bens. Por quê? Sabendo que vós tendes no céu uma possessão melhor e duradoura. Muito bacana isso, né? Muito bacana. Então, por isso eles aceitaram a expoliação dos bens, porque o foco deles era o céu. Versículo 35. E não lanceis fora a vossa confiança, a qual tem uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque por mais um pouco de tempo, aquele que há de vir, virá, e não tardará. Ora, o justo viverá pela fé. Mas se algum homem recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Então você vê que a todo tempo ele está exortando os leitores a um avanço, a um progresso, a uma perseverança e não voltar atrás. Bom, gente, vou ficando por aqui e vamos seguir juntos. Vamos até o fim. Não desanime, vamos em frente. Hoje é o dia 194 de 365. Estamos avançando e vamos concluir. Um abraço e fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.